no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quarta-feira, 29 de abril, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. E atenção, os moradores do bairro Umuarama, em Ubatuba, protestaram na noite de ontem após a morte de um jovem. Durante o ato, atearam fogo em um ônibus e causaram tumulto. O jovem teria sido vítima de um homicídio, mas, segundo os moradores, ele morreu em confronto com a polícia militar na favela Anchieta. E você confere também nesta edição. Coronavírus avança e Brasil registra mais de 5.000 mortes. Ministro da Saúde reconhece agravamento da pandemia. Estados Unidos já tem mais mortes por coronavírus do que pela guerra do Vietnã. Em reunião com Dória, Felício cobra testes e mais leitos nos hospitais. Anvisa autoriza testes rápidos em farmácias. Posse de novo diretor da Polícia Federal gera resistência no Congresso. Essas e mais notícias você confere na edição de hoje do Abre Aspas. É logo após o comercial. Fique com a gente. Estamos de volta ao vivo com Abre Aspas desta quarta-feira. Comigo o jornalista Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Vamos para mais uma edição. Lembrando que estamos ao vivo, né, Glauco? Então, quem estiver aí de casa, quiser participar, interagir com a gente, manda sua mensagem na live do Facebook ou no site da SP-Rio+, e do Jornal Vale. Estamos ao vivo aqui, fazendo o jornal com vocês. Exatamente. Nós já o convidamos no terceiro bloco do Abre Aspas de hoje. Aí sim, uma entrevista com o Lucão, jogador de vôlei do Taubaté e da seleção brasileira. E a gente vai conversar aí sobre essa nova rotina de treinamento dos atletas aí em tempos aí de pandemia. E também, claro, sobre o fim da Superliga. Então, no bloco 3 tem Lucão para a gente conversar e, claro, você é nosso convidado para fazer a entrevista juntos. E o Brasil chegou a 5.017 mortes por coronavírus, segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. Número maior do que na China, que teve 4.643 óbitos. São 71.886 casos confirmados e 1.156 mortes em investigação. São Paulo tem 2.049 mortes e 24.041 casos confirmados. O lado positivo é que 45% dos infectados conseguiram se recuperar, totalizando 32.544 pessoas. A taxa de letalidade chegou a 7%. Ótima notícia dos recuperados aí, né, Glauco? Uma notícia triste primeiro, né, de morte, depois a gente sempre tenta dar essa notícia de esperança com os recuperados. E, Glauco, o que preocupa aí os governos, governadores, prefeitos, é a taxa de ocupação dos leitos aí de hospitais, principalmente da UTI, né, que é a Unidade de Tratamento Intensivo. Pois bem, Glauco, até segunda-feira, aí, segundo o site G1 da Globo, alguns estados tinham picos aí de UTI que estão praticamente lotadas, como é o caso de Pernambuco, que tem 98% de lotação de UTIs aí na segunda-feira, Ceará também com 98%, Maranhão com 96,4%, Amazonas 96% e o Rio de Janeiro com 92%. Então esses estados aí estão praticamente com as UTIs lotadas. O estado de São Paulo na segunda-feira registrava aí 59,8%, cerca de 60% de lotação máxima das UTIs. Então sempre ficar atento aí de cobrar os governadores, prefeitos, porque UTI a gente sabe que é responsabilidade dos nossos governantes, então ficar atento a essa taxa, porque a doença já estava avisada desde dezembro, né? Então a gente tem que se preparar e principalmente os governantes tinham que se preparar. E em entrevista coletiva no fim da tarde de ontem, o ministro da Saúde, Nelson Teich, admitiu o agravamento da crise do novo coronavírus,
com a escalada de casos e mortes em diversas regiões do Brasil. Taishi evitou comentar sobre a campanha do presidente Jair Bolsonaro para acabar com as medidas de isolamento social. As cidades mais afetadas pela pandemia estão vivendo já o colapso de seus sistemas de saúde. Em Manaus, Fortaleza e Rio de Janeiro, há filas de espera por leitos de unidade de tratamento intensivo. O cenário é preocupante em outros locais, como a região metropolitana de Recife e Belém. Hoje, o ministro irá se reunir com governadores da região Sul e Nordeste e amanhã do Sudeste e do Centro-Oeste. Segundo ele, o Ministério está trabalhando para dar apoio aos estados, como por meio da aquisição de respiradores, equipamentos de proteção individual e recursos humanos. Enquanto o Brasil sofre para conter a pandemia, o presidente Jair Bolsonaro perguntou a uma repórter na portaria do Palácio do Alvorada o que quer que ele faça em relação às mortes por coronavírus. Ultrapassou a China hoje no mortes. A gente ultrapassou o número de mortes da China hoje. O Brasil E daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Momentos depois, na mesma entrevista, Bolsonaro disse se solidarizar com as famílias das vítimas. O presidente também foi questionado sobre a decisão judicial que deu ao jornal O Estado de São Paulo o direito de ter acesso aos resultados dos testes de coronavírus aos quais se submeteu. Segundo Bolsonaro, os 2 exames deram negativo, mas se recusou a divulgar os laudos. Pois é, Glauco, no mínimo aí uma falta de respeito com as famílias que morreram, né? A repórter estava também com a imprensa, uma falta de respeito, estava perguntando aí, o Bolsonaro cortou a repórter mandando logo um "e daí?". Não é "e daí?". Muitas pessoas morreram e a resposta é "e daí?". Vamos ser justos também. Depois o presidente se solidarizou, como o Glauco disse, dizendo: "Lamento a situação que nós atravessamos com o vírus. Nos solidarizamos com as famílias que perderam seus entes queridos. A grande parte eram pessoas idosas", mas logo em seguida ele novamente faz um comentário: "Mas é a vida. Amanhã vou eu. Logicamente a gente tem que ter uma boa morte, digna e deixar uma história para trás". Agora a pergunta fica: o pessoal que está morrendo aí sem direito de enterro, sem direito de... A família, né? As famílias não têm direito de enterrar. Valas comuns, caixões empilhados, isso é uma morte digna? Uma morte com falta de ar é uma morte digna? Falta de leito de UTI é uma morte digna? Enfim, com certeza não é. Cabe agora ao presidente se solidarizar, no mínimo que ele pode fazer é se solidarizar com essas mais de 5.000 pessoas que morreram, né? E não responder "e daí?". Uma pergunta para você. Imagine uma pessoa a quem você tinha algum respeito e alguma consideração. Qualquer pessoa que você conhecia te desse uma resposta dessa com você, com um familiar doente, ou mesmo não tendo, se solidarizando com quem está doente. Qual seria a sua atitude? Qual seria a sua reação? E após a saída de Sérgio Moro do governo, sob alegação de interferência política na Polícia Federal, a nomeação do novo diretor-geral da corporação virou alvo de uma série de ações na Justiça e de resistência no Congresso. Alexandre Ramagem é amigo próximo da família do presidente e, segundo Moro, Bolsonaro queria ter uma pessoa do contato pessoal dele no comando da Polícia Federal para colher informações e relatórios diariamente. Partidos e movimentos políticos alegam um abuso de poder e desvio de finalidade na escolha do presidente. Pois é, você acompanha agora a opinião do nosso comentarista convidado, doutor Sebastião Domingues. Muito bom dia, doutor. Bom dia a todos, bom dia Glauco, bom dia Douglas, bom dia internautas da SP Rio FM. Bom, para quem assistiu meu comentário na quarta-feira passada vai lembrar que eu fiz um apontamento de que o ministro Moro não havia se pronunciado sobre o fato do presidente Bolsonaro ter participado daquela manifestação
a favor da ditadura, a favor do ato institucional número 5, o L5. E a mídia cobrava a participação do ministro Tec, que ia acabar de assumir. Mas o fato concreto é que chamou a atenção como é que o ministro da Justiça, né, que é o guardião, teoricamente, do cumprimento das leis no país, do ponto de vista executivo, não havia se manifestado. Na verdade, logo depois ficou claro por quê. Né? Ele já estava na fase de ficar não mais apoiando o Bolsonaro, não mais ratificando qualquer coisa que o Bolsonaro tivesse feito ou viesse a fazer. E a saída do Moro realmente foi o fato importante da semana passada, né? Dessa semana de quarta-feira para cá. E o outro fato concorrente é que os apoiadores do Bolsonaro estão, como sempre fazem, tentando manchar a imagem do Moro como se isso fosse melhorar a imagem do presidente. Né? Datafolha de ontem mostrou que mais de 60% das pessoas acreditam, ou melhor, retificando, 52% das pessoas acreditam no que o Moro falou a verdade e 20% acreditam que o Bolsonaro falou a verdade. Ou seja, quanto mais a equipe do Bolsonaro procurar desprestigiar o Moro, pior fica para o presidente. Né? Quer dizer, o negócio é seguir em frente. Vamos ver o que vai acontecer. Né? O Celso de Mello acatou a denúncia da PGR pedindo para apuração da fala do Moro, sobre o que o Moro falou em relação ao presidente da República, que foi uma fala muito forte, muito grave. Né? Mas se a gente lembrar que o Moro é um juiz criminal que teve nas costas e tocou a Lava Jato, não há a menor dúvida de que ele só falou coisas que ele pudesse provar e com certeza muitas provas aparecerão essa semana. Certo, Glauco? Aguardemos. Boa tarde, bom dia para vocês, boa quarta-feira e boa tarde também. Obrigado, doutor Sebastião Domingues. Sentimos a sua falta aqui na bancada. E para variar, né, doutor? Aguardemos. Parece que essa daqui vai ser a lápide do brasileiro. Aguardemos, porque sei não. E o Ministério da Economia estima que houve aumento de 150 mil pessoas desempregadas no país entre março e a primeira quinzena de abril deste ano. Em relação, claro, ao mesmo período de 2019, em razão da crise causada pelas medidas de enfrentamento ao novo coronavírus no Brasil. Os números são baseados, segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, nos pedidos de seguro-desemprego registrados pelos órgãos e na estimativa de demanda reprimida de pessoas que não conseguiram solicitar o seguro por causa das restrições do atendimento presencial aos trabalhadores. Para o secretário, entretanto, os números são positivos por serem pequenos e porque essas pessoas desempregadas estão guarnecidas pelo seguro-desemprego. Pois é, guarnecidas pelo seguro-desemprego, eu diria que é um pouco otimismo demais, né? Porque na própria matéria, na própria entrevista coletiva, ele disse que muitas dessas pessoas aí que estão desempregadas não conseguiram acessar o seguro-desemprego por conta do fechamento das agências aí responsáveis, né? Enfim, aguardemos, né? Vamos ver se essas pessoas vão conseguir digitalmente conseguir o seguro-desemprego, e o Ministério considera 150 mil desempregados um número baixo, frente ao ano passado, que também teve milhares de desempregados. É o número de desemprego no Brasil que segue subindo. Pois é, né, Douglas? Eu vou falar para você que nos acompanha aqui. Nas últimas 2 semanas, nós temos sido brindados é essa a palavra mesmo, com declarações absolutamente estapafúrdias por parte da nossa classe política e, para dizer o mínimo, exacerbando o seu direito de nos faltar com o respeito. Alguns dados são absolutamente patéticos de a gente ter que transmitir para vocês. Respeito, suas excelências, é o mínimo que vocês têm que ter com o cidadão e com o seu eleitor. Esta conta também virá aos senhores.
150 mil desempregados é um número baixo? É um número... Patético isso. Praticamente a cidade de Jacareí aqui inteira sem emprego. É um número enorme. Não, enorme. É fácil para quem está empregado. Exatamente. Falar isso aí, né? Sem contar as pessoas que são informais, né? Que a gente sabe que são milhões aí pelo Brasil que não tem direito nenhum, enfim. Por sinal, o governo acabou de descobrir uma nova classe. Uma nova classe no Brasil. Os desaparecidos? Desaparecidos. Os inexistentes, que foi o que nós fomos brindados essa semana. Eles descobriram milhões de pessoas que não existiam. As pessoas que não estavam no cadastro único, não tinham emprego assinado, não estavam em órgão nenhum e que agora estão pedindo aí o auxílio emergencial, foram descobertas esse ano pelo governo. Interessante. Mas é que eles são suecos. Deve ser, né, Douglas? Novos nacionalizados aí, quem sabe. Nem sabiam que era brasileiro. São albaneses ou suecos. Os extremos das coisas. Lidemos com um bom humor, no mínimo, né, Glauco? Fazer o quê? A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio SP, estima um prejuízo de 3,7 bilhões de reais no comércio paulista na semana do Dia das Mães. Para o mês, a estimativa é que as perdas atinjam 19,3 bilhões, uma queda aí de 31% na comparação com maio do ano passado. Para calcular a redução das vendas, a federação contabilizou o desempenho de 5 segmentos que costumam registrar altas nesse período. Lojas de móveis e decoração, menos 92%. Eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamento, menos 82%. Lojas de vestuário e calçados, menos 72%. Supermercados, menos 14%. Farmácias e perfumarias, menos 3%. A estimativa da entidade considerou as vendas que serão realizadas por delivery, internet e outros meios alternativos. Não sei que graça tem isso daí, porque os números devem ser pífio para os nossos diletos, para as suas excelências. Vamos ver aí o comentário na coluna Mais Economia da nossa comentarista Adriana Ritti. Muito bom dia, Adriana. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos da SP Rio Mais. Tudo bem com vocês? Vamos para o Boletim Mais Economia desta quarta-feira, 29 de abril. Depois de 2 dias operando em alta, mercados seguem mais otimistas nessa quarta-feira, porém com alguns destaques importantes ao longo do dia. Ainda pela manhã, será revelado o PIB anualizado de primeiro trimestre dos Estados Unidos, com expectativa de queda de 4% em meio à pandemia do coronavírus, após uma alta de 2,1% no quarto trimestre de 2019. Às 15 horas, o Fed divulgará o resultado da reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto. A projeção é que o Banco Central americano mantenha os juros entre 0% e 0,25% ao ano. No Brasil, os destaques continuam sendo para o cenário político. Pois é, neste momento em que todos os olhos deveriam estar voltados para a pandemia do novo coronavírus, não, estamos discutindo sérios assuntos políticos. Ontem foi grande a reação à nomeação do delegado Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, uma vez que o mesmo é amigo dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Já a nomeação do advogado André Mendonça, para ministro da Justiça, teve melhor acolhida. No fim do dia, mais uma declaração polêmica do nosso presidente. Em Brasília, ao ser questionado sobre os números do coronavírus, Jair Bolsonaro respondeu: "E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Sou o Messias, mas não faço milagres." Lembrando que o Brasil ultrapassou 71 mil casos confirmados, 5.017 óbitos, conforme dados da OMS, Organização Mundial da Saúde. O ministro da Saúde, Dr. Nelson, reconheceu o agravamento da situação, mas disse que a piora está restrita a locais com dificuldades. O presidente americano Donald Trump disse que o Brasil passa por um grave surto de coronavírus e sinalizou que, se for necessário, cogita interromper voos entre os países. Atualmente, segundo a embaixada, há apenas 9 voos semanais entre o Brasil e os Estados Unidos. Bom, esses são os destaques do nosso Boletim Mais Economia. Desejo uma
Ótima quarta-feira a todos e até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado, Adriana Ritt. Uma ótima quarta-feira a você também. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem que acompanha de perto o que chamou de surto sério, os casos de coronavírus no Brasil. O republicano ainda alertou que o país tomou um rumo diferente no combate à pandemia de Covid-19 na comparação com outros países da América do Sul. A afirmação do presidente norte-americano veio em resposta a perguntas sobre os voos internacionais ainda em operação. Ainda há viagens aéreas entre Brasil e Estados Unidos, mas em menor frequência devido à pandemia. Trump disse que avalia testar passageiros de voos internacionais saídos de áreas muito infectadas e afirmou que o Brasil está chegando nessa categoria. Dentro de 3 meses após o surto, mais de 58.300 pessoas morreram de coronavírus nos Estados Unidos, superando a morte de americanos na Guerra do Vietnã. Segundo o Arquivo Nacional dos Estados Unidos, entre 1955 e 1975, 58.200 pessoas morreram em decorrência da guerra. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o número de infectados passou de 1 milhão. Impressionante esse número, né, Glauco? E só a gente frisando aqui agora a frase do Donald Trump, né, presidente americano, falando que o Brasil está chegando nesse número aí de países muito infectados, né? Estados Unidos é recordista, né, com 1 milhão de infectados, como você acabou de ler. Logo depois vem a Espanha, com 236 mil, Itália com 200 mil, Reino Unido. Então, é uma lista seleta e o Brasil aparece na 11ª colocação, número de casos, logo após da China, né? Mas a gente viu aqui no começo do jornal que o Brasil, em número de mortes, já passou a China. E Glauco, vou ressaltar aqui que hoje eu não li nenhum comentário aqui dos nossos internautas, vou ler aqui então do pessoal. Eulália Ferreira, o Ney Maia mandou aqui bom dia pra gente, e assim como o Ney também, o José Santos manda bom dia pra gente, e o Ney está reclamando aqui do auxílio emergencial, falando que não está conseguindo acesso, o pessoal amigo dele. Também temos reclamações do auxílio emergencial vindo aqui do Luiz Luizão, que manda bom dia, jornalistas do Abre Aspas. Cadê o auxílio emergencial? Muito legal, muito obrigado, Ney e Luiz. Temos também Raquel Kel Torres, radialista aqui, Egino Filho, e Bruno de Almeida, que comenta a participação do presidente Jair Bolsonaro sobre as mortes do coronavírus. Muito obrigado pelas suas participações, estamos ao vivo aqui, exatamente para falar com vocês. Obrigado pela sua audiência e o seu comentário é muito importante para todos nós. Comente mesmo, dê mesmo a sua opinião, que na medida da possibilidade, é claro que nós lemos aqui. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos ao vivo e com você. Até já. Dez horas 16 minutos, estamos de volta com o Abre Aspas desta quarta-feira. E o número de casos do novo coronavírus subiu 57% em uma semana no Vale do Paraíba. Dados atualizados até a noite de ontem mostram que a região já atingiu 461 registros positivos de Covid-19. 7 dias antes, em 21 de abril, eram 292 diagnósticos positivos. Segundo dados das 39 prefeituras do Vale, São José dos Campos concentra 43,82% dos casos, com 202 já confirmados. A segunda cidade com mais casos é São Sebastião, que tem 51, seguida por Jacareí com 34, Taubaté 32 e Caraguatatuba 30. No total, outras 18 cidades da região já registraram ao menos um caso da nova doença. A RM Vale ainda concentra 29 mortes já confirmadas e outras 26 suspeitas, que ainda aí aguardam diagnósticos. Muito triste, isto não é brincadeira,
não podemos relaxar, não é, Douglas? Exatamente. Como a gente sempre vem falando aqui, o que preocupa são os números do litoral norte, né? São Sebastião, Caraguatatuba com um número elevado de casos. As prefeituras aí do litoral norte estão justificando esse número alto porque eles aumentaram o número de testes rápidos e etc. Enfim, tem que analisar cada caso, mas enfim, em uma semana 57% é um número bem expressivo, né? Significa que a doença está crescendo sim aqui no Vale. Não vamos relaxar, não é hora de relaxar. E o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, cobrou mais testes e a ampliação de leitos de UTI no hospital regional em reunião virtual com o presidente, com o governo do estado. A videoconferência com o governador João Dória ocorreu ontem e contou com 31 prefeitos de cidades com mais de 200 mil habitantes, incluindo Taubaté e Jacareí. Segundo participantes do encontro, Felício questionou o estado sobre a ampliação de 30 leitos no hospital regional para atender pacientes com Covid-19. A unidade já conta com 40 leitos. Segundo o governo estadual, Dória dialogou sobre as diretrizes que nortearão o retorno gradual das atividades econômicas nos municípios a partir de 11 de maio. Em nota, o prefeito de São José dos Campos citou que participaram da reunião com o governo cidades com ações de flexibilização anunciadas e já sendo executadas, como é o caso de Jundiaí, Campinas, Ribeirão Preto e Araçatuba. Ainda na nota, o prefeito informou que aguarda o resultado do recurso ajuizado junto ao Supremo Tribunal Federal para implementar o isolamento seletivo em São José dos Campos. E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou ontem a aplicação de testes rápidos para a detecção do novo coronavírus em farmácias. Antes, os testes só podiam ser aplicados em ambiente hospitalar e clínicas das redes públicas e privadas. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, disse que essa decisão será uma estratégia útil para diminuir a aglomeração de indivíduos em hospitais. A realização dos testes em farmácia não servirá para a contagem de casos do coronavírus no país, uma vez que há aí a possibilidade de o teste apontar o chamado falso negativo, quando o paciente é testado ainda nos primeiros dias de sintomas. As farmácias não serão obrigadas a disponibilizar o teste. O estabelecimento que optar pelo procedimento deverá ter profissional qualificado para realizar o exame. Pois é, Glauco, a gente sabe que esse teste em farmácia ele demora cerca de 8 dias para... Calma aí, estou falando errado. A pessoa foi contaminada pelo coronavírus. Esse teste de farmácia não identifica os 8 primeiros dias de doença, o teste rápido. Por isso que ele não vai entrar aí na contagem nacional de testes, ou seja, o teste em farmácia pode ser importante para evitar que as pessoas aglomerem o hospital, a fila como a gente leu, ainda mais para ter uma visão própria sobre se está ou não infectado. Vamos ver agora se isso vai realmente funcionar, porque como a gente disse, o teste é caro, as farmácias podem optar ou não por disponibilizar os testes, enfim, vamos aguardando, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, lembrando que isso aí é facultativo às redes de farmácia em implantação, para a gente não sair também aí exigindo, é facultativo, tá bom? E olha só, isso é importante, o Banco de Sangue de São José dos Campos iniciou na segunda-feira a coleta de plasma de pacientes curados da Covid-19. A expectativa é que os anticorpos presentes no plasma auxiliem na recuperação de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. A coleta pode ser feita em pessoas que já estejam há 30 dias sem sintomas, homens e mulheres com idades entre 18 e 69 anos que não tenham doenças como hepatite B e C, sífilis, HIV e doença de Chagas, além de que tenham, claro, realizado e apresentem o exame confirmatório para o coronavírus.
O doador deve se enquadrar também nos requisitos convencionais de doação de sangue. O plasma será congelado e utilizado posteriormente, caso haja necessidade em algum paciente com Covid-19. Para se candidatar, o doador deve entrar em contato com o banco de sangue pelo telefone. Anote aí, 12 3519 3766. Vou repetir, 3519 3766. Muito legal, sem contar que sempre doar sangue é um ato de amor. E o Banco de Sangue faz mais esse aí prestigioso trabalho em São José dos Campos. Parabéns a todos mesmo. Pois é, Glauco, antes da gente encerrar aqui, vou ler mais uma vez os comentários, enquanto o Pedro vai tentando os contatos com nossas entrevistas aqui do Skype, né? Luizão mandando aqui sua opinião sobre o pessoal lá de Brasília, falando que o pessoal entra ministro, sai ministro e o povo está passando fome. Pedro, já temos contato? Glauco, a gente teve uma mudança aqui na nossa lauda, estamos conversando agora com o Jordânio Alves, diretor do Grupo Sabin. Jordânio, nos ouve? Olá, muito bom dia. Olá, Jordânio, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Abre Aspas. Estamos ao vivo via internet. Nós agradecemos, sabemos da sua ocupação. Sabin aí enfrentando a pandemia com algumas novidades absolutamente importantes aí. Estão de parabéns. Queria que você falasse sobre isso. O Sabin agora provendo a São José dos Campos aí o teste para o Covid-19, é isso mesmo? Exatamente, né? Muito bom dia a todos, muito bom dia aos ouvintes. Nós iniciamos, né, no início de março ali com a testagem, né, por PCR, todos os testes inicialmente sendo realizados por agendamento e em domicílio. E aí agora a partir do dia 23 de abril nós inauguramos uma unidade específica para a realização dos exames de coronavírus. Essa unidade ela se deu depois do momento que nós aumentamos o nosso portfólio de exames, né, não realizando somente o teste por PCR, mas também os testes sorológicos. Então a proposta dessa unidade foi ter mais um canal de atendimento para os nossos clientes. Como eu falei até então, todos os atendimentos sendo realizados em domicílio. Então agora o cliente ele pode tanto optar pela coleta em domicílio, quanto também nessa coleta específica, toda equipada, paramentada, para receber esses pacientes com pedido médico para a realização desses exames. A gente viu agora há pouco a nova resolução que a Anvisa permitiu os testes em farmácias, né? E como é que é o teste do Sabin? É parecido com esse teste em farmácia? Qual que é a diferença? Quais testes estão disponíveis no momento aí no mercado? Exatamente. Hoje os testes que nós temos aqui no laboratório Sabin é o teste por PCR, que é aquele teste dos primeiros dias de sintomas que identifica o material genético, RNA viral, né, do coronavírus. E também o teste sorológico. Temos o teste sorológico qualitativo, também conhecido como teste rápido, e também o teste sorológico quantitativo. Qual a diferença, né? O teste sorológico quantitativo, além dele dizer se é positivo ou negativo para IgG e IgM, ele também vai quantificar a quantidade de anticorpos que o paciente produziu até aquele momento, se realmente ele teve ali uma exposição com o vírus e o início ali de uma resposta imunológica. Jordânio, olha, realmente é um prazer a gente estar conversando com você, mas aqui em termos de São José dos Campos, isso já está ativo, já está disponível. Como é feito isso daí? Já está disponível por plano de saúde? Qual é o procedimento para isso com essa disponibilidade do Sabin aqui em São José dos Campos? Hoje, todos os testes, né, eles são realizados por agendamento, né? Essa proposta é para realmente a gente evitar aglomeração de pessoas na unidade, então, por isso, todos os testes são feitos por agendamento. Esse agendamento ele pode ser feito pelo nosso portal, né, sabin.com.br/agendamento, ou ele pode ser feito pela nossa central de atendimento, através do número 12 21 38 9500. E quando ele faz esse agendamento, ele pode optar ou escolher essa coleta em domicílio ou optar pela coleta nessa unidade específica. Com realização à cobertura dos convênios,
Para teste PCR, a gente sabe que a ANS ela já incluiu no rol de procedimentos o teste por PCR, então os convênios já estão trabalhando, né, para poder fazer a liberação para os prestadores, né, para os laboratórios de análises clínicas, para poder que o paciente possa fazer pelo convênio PCR, mas o teste sorológico, seja ele teste rápido ou seja ele teste quantitativo, esse exame ainda não tem cobertura ainda pelos convênios. A ANS ainda não se posicionou com relação a isso, se vai ou não, nesse exato momento, já incluí-los no rol da ANS. Perfeito, Jordânio. Tá de parabéns, o Grupo Sabin é realmente um momento em que a união das empresas com o público faz-se absolutamente necessário. Está de parabéns o Grupo Sabin mais uma vez. Nós sabemos aí do seu dia altamente ocupado. Espero que a gente possa conversar mais numa próxima oportunidade. Conversamos com Jordânio Alves, gestor do Grupo Sabin. Eu agradeço muito, um ótimo dia e um ótimo final de semana a você. Um ótimo dia para vocês também, eu que agradeço, muito obrigado. Muito obrigado. E nós voltamos aqui, vamos para um rápido comercial e na volta tem o tempo e não esquece. Bloco 3, a gente vai conversar com o nosso grande Lucão. Lucão do vôlei. Hoje vai, então nós convidamos você para fazer junto com a gente essa entrevista. Rápido intervalo, já voltamos com o tempo e mais notícias. Até já. Dez horas e 31 minutos, voltamos ao vivo com abre aspas dessa quarta-feira. E atenção, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu hoje o decreto de nomeação do ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, para a direção-geral da Polícia Federal. A decisão atende pedido apresentado pelo PDT. A posse estava marcada para as 3 da tarde de hoje. A decisão é liminar, só ressaltando, tá? Ou seja, é provisória, ainda não é uma definição definitiva, né? Enfim, vamos aguardar aí os próximos capítulos de mais essa novela política em meio à pandemia do coronavírus, né, Gal? Não tem a menor dúvida que, e claro, todas as informações você pode conferir também aqui no portal da SP Rio Mais. E hoje é quarta-feira, depois do meio-dia, já é final de semana. Vamos saber como é que fica o tempo com ele, que sabe tudo de meteorologia. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Temos mudanças à vista nas condições do tempo para os próximos dias, mas não para hoje ainda. A quarta-feira começa com nevoeiro em algumas localidades, mas ao longo do dia essa nebulosidade vai diminuir, o sol vai brilhar novamente. É um dia bem parecido com o que estávamos vendo nos dias anteriores, né? A máxima prevista aí de 27 graus no Vale do Paraíba, 28 no litoral, 26 em São Paulo e 22 na Serra da Mantiqueira. Não temos previsão de chuva para hoje, e a umidade relativa do ar vai ficar baixa assim novamente no período da tarde. Sempre bom lembrar de beber bastante água. Agora, a aproximação e passagem de uma frente fria pelo mar deve começar a mudar as condições do tempo a partir do final da quinta-feira. A quinta ainda vai ser um dia de sol, temperaturas altas à tarde, apesar de um pouco mais nebulosa. Mas já na sexta-feira a tendência é de aumento da nebulosidade, da umidade relativa do ar, consequentemente, e pode chover fraco e isolado lá no sábado e no domingo. E a partir do domingo as temperaturas máximas vão entrar em um declínio, e isso deve continuar pelo menos até a próxima terça-feira. E falando de mudanças mesmo, e aí está prevista uma nova frente fria para o final da outra semana. Aí sim, pode haver chuva um pouco mais nebulosa e uma queda de temperatura mais significativa. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza, um grande abraço a você, a todo mundo aí do Tempo Vale. E parece que ares invernais sobre o Vale do Paraíba. Não esquecendo que é a temperatura preferida do Covid-19. Portanto, atenção redobrada
redobrada em tudo que tem que ser feito, tá bom? Vamos lá. E esportes, em reunião por videoconferência realizada ontem com as federações estaduais, a Confederação Brasileira de Futebol sugeriu que as entidades tentem viabilizar o retorno de suas respectivas competições no dia 17 de maio. Segundo o jornal O Globo, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, frisou que o dia 17 de maio é uma sugestão e não uma determinação, claro, pois a entidade não tem condição de passar por cima das autoridades e ordenar o retorno das competições. Já no outro lado do mundo, o presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, no Japão, Yoshiro Mori, admitiu pela primeira vez que os eventos podem não acontecer devido à pandemia do coronavírus, mesmo após o adiamento para 2021. Em entrevista ao diário japonês Nikkan Sports, ele avaliou que se a doença não estiver controlada em nível global até o ano que vem, a competição será descartada. Caso não surjam alterações, a Olimpíada está marcada de 23 de julho a 8 de agosto de 2021. E a Paralimpíada entre 24 de agosto e 5 de setembro. Pois é, a Olimpíada de 4 em 4 anos, imagina aí um tempo sem Olimpíada, né? Seria uma dúvida. Olimpíada e Paralimpíada, um fato inédito que só aconteceu aí durante a Segunda Guerra, enfim, muito preocupante isso aí. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Não tem a menor dúvida, estamos aí com o Lucão e a gente estava falando aqui, Lucas, bom dia! Estamos falando bom dia de Olimpíada e Paralimpíada, esse drama aí que acontece a tantos atletas em volta do mundo que fizeram todo um treinamento voltado para essa data e acabou não acontecendo. Eu já pego carona com você, Lucas, jogador do vôlei Taubaté da seleção brasileira, que também teve que fazer uma nova rotina de treinamento e tudo mais em tempos de pandemia, não é, Lucas? Não está fácil para ninguém, né, Lucas? Muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite aí de bater um papo com todo mundo. Realmente foi uma situação bem complicada e ao mesmo tempo muito rápida, onde várias decisões foram tomadas, às vezes sem conhecimento, sem saber o que fazer, só que elas foram necessárias, como adiamento dos jogos, finalização de campeonato. Primeiro se tentou aí, quem sabe, fazer jogos sem torcida, mas foi muita coisa que eu já bati na tecla, né? Querendo ou não, o esporte é um entretenimento, ele é feito para a torcida, então ficaria uma coisa muito fria, ficaria algo sem emoção, mais uma partida amistosa que eu acho que não teria função. E a gente está se adaptando do jeito que dá, treinando em casa, tentando manter aí um mínimo de preparação física para assim que as pessoas acharem, ou os ministros, governadores, prefeitos acharem que a gente pode voltar a uma vida quase normal, a gente voltar a ter um mínimo aí de treinamento para quando tiver liberado para os jogos aí, a gente está com 100% já do corpo em dia. E Lucão, aqui é o Douglas, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Além Douglas, da condição física, a gente pergunta também como manter a boa performance quando o campeonato retornar, né? Porque quando a Superliga parou, você era aí o melhor atacante da Superliga, aí, com cerca de 70% de aproveitamento nos seus arremates. Então, além da condição física, que a gente sabe que você está treinando em casa aí, como manter essa boa condição de jogo, né? O famoso tempo de jogo aí, quando voltar às competições? Esse ano está sendo o ano mais atípico, assim, não só da minha carreira, mas eu acredito que de todo mundo. Mas a grande maioria dos atletas que não vão para a seleção brasileira, geralmente esse período aí eles estão de férias e retornam aos treinamentos início de junho, início de julho. Depende de cada time, lógico. E eu estaria treinando com a seleção brasileira. Então eu brinquei aqui em casa, eu acho que tem 13 anos que eu não paro mais de 10 dias aí sem fazer nada, sem pelo menos puxar um peso. Então está sendo bem diferente, mas eu estou treinando praticamente todo dia. Eu criei uma rotina para mim, que eu acho que se a gente não criar uma rotina, a gente acaba não fazendo, acaba entrando no modo preguiça e não sai da cama mesmo, porque se for pensar o dia é muito longo, falar, vou fazer depois, não faz. Então estou acordando todo dia 8 horas da manhã, estou fazendo exercício físico logo pela manhã, estou lendo, estou buscando fazer uma rotina para manter o que eu fazia antes da pandemia chegar.
e não tem jeito, depois é ser retornar como todo ano, uma pré-temporada mais longa, porque nossos campeonatos em si eles devem voltar, se tiver liberado, só final de agosto, início de setembro. Então tem um bom tempo aí de preparação para a gente conseguir estar bem, contrário do futebol que pegou o início da temporada. Para nós foi pego no fim, o que é uma coisa boa. Então, vou pegar uma carona com isso que você acabou de falar, realmente, para falar da Superliga. O Taubaté estava aí em primeiro lugar. Como é que vocês estão se sentindo? Afinal de contas, vocês se sentem campeões? Eu acho que é uma coisa um pouco difícil de falar. Eu acho que eu me sinto orgulhoso da temporada que a gente fez, entendeu? Conquistamos o título paulista, depois conquistamos a Supercopa, vínhamos bem na Superliga. Eu acho que o nosso time era o que estava numa crescente, com uma maior crescente aí, e a gente estava jogando muito bem, tinha feito uma vitória expressiva em cima do Sada, ia até a última rodada da Superliga, acabou sendo cancelada no mesmo dia, o que eu acho que abaixaria um pouquinho essas discussões que aconteciam, quem ia ser o primeiro, quem não ia ser, mas eu me sinto honrado pela liga que a gente fez, pela liga que o grupo fez e pelo tanto que o grupo ele se dedicou durante o ano inteiro. Agora, eu acho que o Taubaté colheu os frutos disso, que é a classificação aí para o Sul-Americano para tentar uma vaga para o Mundial, e não vejo nada demais a equipe do Taubaté em si falar, poxa, nossos campeões morais, porque realmente tem que dar uma moral para o grupo, porque o grupo se batalhou muito o ano inteiro aí para conseguir fazer uma liga como fez. Tá certo, Lucão. E quando voltar à vida, né? Lucarelli saiu, Bruninho chegando, novo técnico. Como é que você já conversou com o pessoal que tá de chegada aí? Como é que você tá com seus companheiros aí de clube? Lendo um pouco, ficando sabendo, não temos muito contato, porque realmente são algumas especulações de mercado, algumas coisas são oficiais, algumas coisas não. O contrato em si dos outros atletas ainda não terminou, então acredito que assim que essa temporada realmente se der encerrada aí, a gente talvez tenha uma reunião, alguma coisa para tratar da próxima temporada e já começar aí a traçar o que a equipe vai almejar, que com certeza vão ser os títulos, né? Mas falando, o Lucarelli está saindo, eu acho que é uma boa escolha dele, ele está no auge da carreira dele, está na hora dele enfrentar alguns desafios maiores, vai jogar uma liga italiana que é muito pesada, são todos os jogos são praticamente bem difíceis para ele, vai ser uma boa, mas a equipe se reforçou bem, trouxe jogadores importantes de nome aí, e tenho certeza que o Taubaté vai estar com não só bastante disposição, mas com um time bem competitivo aí para brigar por todos os campeonatos mais um ano. Tá certo. E Lucão, agora pra gente estar indo ao fim da nossa entrevista aqui, eu queria que você falasse sobre o reconhecimento da torcida do Taubaté, que não está podendo ir no estádio, mas o site Globoesporte.com fez uma pesquisa aí em que você aparece com 80% dos votos como o melhor Central 1 da história do Taubaté Vôlei. Como é que você tem esse reconhecimento aí da torcida de Taubaté? Muito legal, cara. Não estava sabendo mesmo. Eu estou me isolando um pouquinho aí desse mundo, estou tentando esfriar um pouquinho a cabeça. Eu fico contente, cara. Eu vim aqui no meu primeiro ano para o Taubaté. Eu acho que isso muito tem a ver pelo título da Superliga inédito que a gente conquistou, que o Taubaté vinha batendo na trave há algum tempo, mas passaram outros grandes centrais aqui que fizeram história por muito tempo, e poder estar aí com 80% dos votos aí sendo Central 1 me deixa cheio de orgulho, mas com certeza eu tenho que continuar esse trabalho, eu tenho que continuar me dedicando, me esforçando para continuar, não só mantendo meu empenho dentro de quadra, e sim para continuar fazendo com que o Taubaté esteja brigando por títulos o tempo inteiro. Eu acho que isso faz com que o atleta tenha um nome e crie uma história dentro de um clube, não somente um ano, mas todo um legado que ele consiga deixar. Lucão, parabéns, nós agradecemos muito você disponibilizar esse tempo para conversar com a gente e, claro, com a nossa audiência aqui na SP Rio+. E vou pegar uma carona no que você falou, realmente todos nós vamos ter que nos adaptar a um novo normal que vem aí após a pandemia do coronavírus. Muito boa sorte para você, bons tempos que virão, realmente, outra coisa importante que você falou, não percam a disciplina, vamos fazer a coisa passar da melhor maneira possível. Lucão, muito obrigado, muito boa sorte a você. Obrigado pelo convite. Eu acho que é sempre bacana aí a gente poder estar batendo um papo para expor um pouco do que a gente está fazendo. Queria falar para a galera aí, tenham paciência, tenham calma, saibam escutar, ouvir um pouquinho de cada lado, levar para a sua consciência o que é melhor para cada um. E quem puder ainda continue em casa. A gente viu aí que
tem casos acontecendo, mais mortes vêm acontecendo. Claro que tem coisas que foram notificadas antes, talvez não sejam no mesmo dia, mas a gente já vê que a curva aí está começando a chegar no seu ápice, então vamos respeitar aí, ficar em casa quem puder e cuidar dos nossos parentes, dos nossos amigos. Beleza, perfeito, ótimo depoimento, muito obrigado, Lucão. Até a próxima. Valeu. Até mais, um abraço. Puxa, é importantíssimo o que ele falou, né? Exatamente. É uma figura que está preocupada também com o torcedor, com toda a população. Importante esses depoimentos, porque nós não vamos bater de novo. Nós estamos sendo chatos, né, Douglas? Exatamente. Mas vamos continuar prestando atenção. A coisa não acabou, não. Exatamente. Vamos continuar firmes no nosso propósito aí. E, Glauco, a importância do Lucão dar esse depoimento, né? Atleta campeão olímpico do vôlei nas Olimpíadas do Rio de Janeiro aqui, em 2016, multicampeão com Taubaté, como a gente está falando aí, a torcida reconhece ele como um dos melhores jogadores da história, que está tendo que ficar em casa, está tendo que abrir mão aí da sua rotina de treinamentos, porque é necessário. Então, muito obrigado por Lucas ter participado aqui com a gente, né? Enfim, seguimos a nossa vida, se afastando quando possível. Não tem a menor dúvida. E uma coisa importante, vamos seguir, papai e mamãe já falaram, vovô, vovó também, vamos seguir os bons exemplos, porque de mau exemplo nós estamos lotados, é ou não é? E ontem nós encerramos o Abre Aspas com música, e hoje não vai ser diferente, porque em tempos difíceis ela é sempre um consolo que acalma a alma e nos encanta sempre. Então, hoje a gente termina aí com o Stand By Me, um grupo que, claro, virtualmente também disponibiliza esta maravilha de música famosíssima também para a gente terminar o Abre Aspas de hoje. O arranjo foi do diretor Viola da LPO, David Quiggle. Ótimo dia para você e fique com esse belo som. Douglas, encerramos mais um Abre Aspas. Até amanhã. As notícias quentes lá de Brasília você pode acompanhar no site da SP Rio Mais e seguimos aqui, Glauco. Até amanhã. Momento de música para você ir para o almoço bem mais tranquilo. Ótima quarta-feira e até amanhã.